Olá, aqui é o Matusalém e nesse vídeo nós falaremos a respeito dos principais benefícios do açafrão para a sua saúde. Inclusive, você vai descobrir como identificar se um açafrão é puro ou se nele tem mistura. Este é o segundo vídeo de uma série Tudo sobre Açafrão, onde que, se você não viu o primeiro vídeo, nele nós falamos a respeito do anti-inflamatório mais poderoso que a natureza já produziu e que se chama curcumina e está presente no açafrão. Começando pelos benefícios aí para o seu cérebro. O açafrão é interessante porque ele estimula a produção de serotonina. Serotonina é o hormônio do bem-estar, do prazer, da felicidade. Com ele diminui os níveis de ansiedade e de depressão. Inclusive, saiu um estudo onde que foi pego 2 grupos de pessoas antidepressivas, foi dado para um açafrão e para o outro grupo foi dado Prozac, um medicamento antidepressivo à base de fluoxetina. E o resultado final foi que ambos os grupos tiveram resultados semelhantes. Isso comprova que o açafrão ele é antidepressivo. Agora, não significa que eu estou dizendo para você deixar o seu medicamento lá, tarja preta. Você não deve fazer isso. Você deve sempre falar com o seu profissional de saúde sobre as medidas que você tem tomado. Agora, significa que eu estou dizendo para você acrescentar aí açafrão na sua dieta alimentar e depois vir nos contar aí os seus resultados. Agora, quando falamos também sobre liberação de serotonina, o interessante é que vai influenciar também na questão do emagrecimento. Por quê? Porque existem muitas pessoas que elas comem desnecessariamente. Elas vão lá, abrem a geladeira, abrem o armário, simplesmente sem ter necessidade de estar se alimentando. E isso por causa do quê? Por causa de uma certa ansiedade. Essa ansiedade leva essas pessoas a se alimentarem mais. E uma vez que você tem o açafrão como um agente para estimular a serotonina, quer dizer que vai diminuir sua ansiedade. Diminuindo sua ansiedade, com isso você passa a procurar menos alimentos desnecessariamente e isso vai favorecer aí também o seu processo de emagrecimento. Outra coisa legal para o seu cérebro é porque o açafrão ele tem carotenoides chamados alfa-crocin. Esse alfa-crocin ele age protegendo as células nervosas do seu cérebro e com isso ele impede de elas se degenerarem. Uma vez que ele impede isso, vai manter a sua memória melhor e também vai impossibilitar de você desenvolver Alzheimer no futuro. Inclusive o açafrão, que ele é originário da Índia, se você pesquisar no Google, você vai ver que a quantidade de pessoas a cada 1000 habitantes que possuem Alzheimer na Índia são as menores taxas do mundo. E por causa do quê? Porque o indiano ele é acostumado a utilizar açafrão na sua dieta diária de alimentação. Então, esses são alguns dos benefícios para o seu cérebro, tá? Mas continuando, para o seu coração, por exemplo, ele vai diminuir os níveis de colesterol ruim. No caso também, o LDL, no caso também, ele vai impedir a oxidação do colesterol, o que impede aí de danificar os seus vasos sanguíneos. Mas indo mais adiante aí, ele também vai ser um produto que ele é ótimo para controlar índice glicêmico. Foi pego um grupo, ou melhor, 2 grupos de pré-diabéticos e durante 9 meses foi acompanhado esses pré-diabéticos. Um grupo foi dado açafrão, para o outro grupo não foi dado. O grupo que recebeu açafrão, nenhum deles desenvolveu diabetes do tipo 2. O outro grupo que não recebeu açafrão, muitos deles acabaram desenvolvendo diabetes do tipo 2. Então, isso significa que ele previne de te dar uma diabetes e também ajuda a controlar aí a questão do índice glicêmico. Agora, o açafrão, ele também é antioxidante. Isso significa que ele combate os radicais livres. Combatendo os radicais livres, ele vai ser também um anti-age, ou seja, ele vai evitar o envelhecimento precoce. Teve uma reportagem que mostrou um grupo, um povo, melhor falando, numa ilha chamada Okinawa, no Japão. E lá a média de vida, a expectativa média de vida lá do pessoal é de cerca de 100 anos.
E foi descoberto uma coisa que eles têm em comum, dentre tantas, que também favorecem eles viverem mais. Mas é o fato de eles tomarem chá de açafrão todos os dias. Então veja que o açafrão, como ele é um antioxidante, vai prevenir envelhecimento precoce, vai fazer com que a pessoa também possa aí ter mais anos de vida. O legal, falando aí também de pele, é que ele é antibactericida. Então, se você tem acne, se você tem espinhas, existem algumas receitas que você pode passar o açafrão na sua pele, que inclusive no próximo vídeo, no terceiro vídeo dessa série, eu vou compartilhar essas receitas, como você faz uso de um chá de açafrão, como que você faz uma misturinha para passar na sua pele e diminuir a questão da acne, das espinhas, o que vai ser muito interessante. Inclusive, ainda falando sobre pele, nós tivemos uma cliente que ela retornou depois de vários dias de ter utilizado o açafrão e ela tinha muito problema nos pés dela, ela não gostava, os pés dela, a aparência da pele dos pés dela, e ela passou a fazer uso do açafrão e aquelas células mortas que estavam ali, na verdade, no pé dela, elas foram limpadas, e foram limpadas porque o açafrão também ele é um quelatolítico. Então, muito legal, ela veio super feliz na loja e nós, consequentemente, nos alegramos com ela. Agora, quando a gente fala também sobre antioxidante, combater radicais livres, nós falamos também que o açafrão, então, ele é um produto, um alimento que auxilia também aí na questão do câncer. Saiu um estudo que, inclusive, o Dr. Lair Ribeiro compartilhou, falando sobre que o açafrão, ele previne cerca de 85% dos tipos de câncer. Algo sensacional. Um outro estudo que eu vi também foi feito com cerca de 21 pessoas que estavam com câncer na região do cérebro e na região do pescoço. E quando elas passaram a utilizar o açafrão, as células malignas, elas não tiveram crescimento, não se reproduziram. Ou seja, o câncer se estabilizou ali e não avançou. Então, esses vários estudos e pesquisas nos trazem boas notícias de que o açafrão ele vai ser um ótimo coadjuvante na prevenção e no tratamento de câncer. Existem inúmeros outros benefícios que eu gostaria de trazer aqui para você, mas aí talvez nós precisaríamos de um vídeo de pelo menos 1 hora. Então, nós falaremos agora, para concluir esse vídeo, como que você pode identificar se um açafrão ele é puro ou se nele tem mistura. Quando você comprar o açafrão e levar para a sua casa, coloca cerca de 200, 300 ml numa panela, esquenta essa panela e lá adiciona 20, 30 gramas de açafrão. Se você vê que ele diluir bem, que ele ficar como se fosse um suco, bem líquido mesmo, então significa que esse açafrão aí seu, ele é puro. Porém, se você perceber que ele começar a formar uma gosminha, como se fosse um mingau, por exemplo, significa que ali tem amido ou farinha de trigo, ou então uma farinha de milho, possa ter algo acrescentado ali e ele não é puro. Uma outra forma de você identificar é que você vai perceber que a coloração dele vai ser mais amarelo dourado, não vai ser apenas um amarelo. Inclusive eu deixei aqui do lado para te mostrar. Olha o açafrão quando ele é puro. Ele é um amarelo dourado, vivo, fortíssimo. Muito interessante. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês a plantação de açafrão do nosso fornecedor lá de Goiás, onde que esse açafrão aqui que eu mostrei para ti, que nós trabalhamos nas lojas, é um açafrão puro e orgânico. Veja que plantação mais linda, onde que só é utilizado água, sol e terra, simplesmente para que esse açafrão seja dessa forma. Então assim você pode identificar, inclusive você vai ver que um açafrão puro, ele tem um cheiro mais acentuado. Quando nós vamos servir aqui no granel para os nossos clientes esse açafrão, a primeira coisa que eles se admiram é o fato do cheiro ser um tanto interessante e forte, porque mesmo com máscara, no momento que nós abrimos, eles conseguem sentir o cheiro no mesmo instante.
Então identifica isso, identifica o cheiro, identifica a coloração e faz esse teste aí na sua casa, na sua cozinha, esquentando uma água e misturando o açafrão, e você vai identificar se aquele açafrão é puro ou se nele tem mistura, tá bom? Então, ficamos por aqui. No próximo vídeo eu vou trazer para você diversas receitas, onde que você vai poder fazer chá de açafrão, onde que você vai poder fazer também um componente para utilizar aí no seu rosto, ou então até mesmo um shot aí para a sua imunidade. Enfim, você vai gostar. Compartilhe esse vídeo, comenta aqui abaixo, dá o seu like e nós nos vemos em um próximo vídeo. Da Vovó Natural, eu amo ser livre.